Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Natália, venha ler comigo. Os homens leiam comigo os versículos ímpares, as mulheres com a Nath, os versículos pares. Glória a Deus. Homens, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nós recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém tiver a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Todos juntos. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos ficar de pé agora e orar uns pelos outros. Ninguém fique sozinho, vamos interceder pelas necessidades do próximo. Aleluia. Oremos com a Natália. Louvado seja o Senhor, Deus, nessa noite. Glória Louvado a Deus. seja o Senhor nas nossas vidas. Te louvamos, todos Senhor. os dias, Pai. Porque se estamos aqui vivos, se estamos respirando, se temos condições de congregar, de ter comunhão com os outros, Aleluia, é porque o Senhor Senhor. nos trouxe a existência. Aleluia. E o Senhor nos trouxe a existência para sermos servos, para sermos verdadeiros adoradores Glória do Senhor. a Deus. Pai, que o Teu olhar esteja sobre as nossas vidas Glória e encontre a em Deus. nós um coração sincero, um coração, Senhor, totalmente Teu, para Te louvar todos os dias das nossas vidas, Glória para a Deus. engrandecer ao Senhor, que é o autor e consumador das nossas Te vidas. louvamos, ó Deus. Pai, eu clamo ao Senhor que o olhar dos Teus filhos nessa noite Aleluia. estejam fixos no Senhor, independente das circunstâncias que cada um esteja passando, Aleluia, das dificuldades, das enfermidades. Pai, seja qual a circunstância, Deus. que cada um, Senhor, possa estar com o olhar fixo no Senhor. Te louvamos. Que possamos olhar para frente com decisão, imitando a Cristo Jesus todos os dias. Que possamos olhar para trás com gratidão pelo que o Senhor já fez por nós, por reconhecer que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Glória reino a do Deus. Filho do seu amor, e que possamos ter comunhão contigo hoje.
que possamos olhar Aleluia. para o lado com amor e misericórdia pelos Glória nossos a irmãos, Deus. que cada um possa ter compaixão do próximo, que possa se envolver pela causa do próximo e possa amar Aleluia. assim como o Senhor nos ensinou a amar, que possamos olhar, Senhor, para cima com coração de Obrigado, adoradores, Jesus. Pai, servindo ao Senhor em espírito e em verdade e reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas, que possamos olhar, Aleluia. Senhor, para baixo com fé, porque o Senhor tem nos ensinado a caminhar neste mundo e que não possamos andar, Glória a Senhor, Deus. por caminhos tortuosos, mas que possamos olhar para o Senhor e andar, Senhor, pelo caminho de vida Sim, eterna. ó Deus. E que principalmente, Senhor, que possamos olhar para dentro de nós com arrependimento, porque nossa Sim, natureza é Deus, pecaminosa, porque existe uma velha natureza que Oh, confronta com o Deus, nosso espírito é dia a verdade, dia Senhor. e que precisa ser mortificada dia a dia. verdade, Por isso, Senhor. Senhor, que possamos olhar com arrependimento diário, Sim, reconhecendo as nossas fraquezas Oh, e reconhecemos aleluia. que dependemos do Senhor, Pai. Aleluia. E por fim, Senhor, que possamos viver em obediência a Ti Total. todos os dias. Em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Natália. Glória a Deus. Podem estar assentados, irmãos. Aleluia. Eu queria dar as boas-vindas a nossos irmãos aqui na frente. Quem não os conhece, eles são de Cocalzinho. Entre eles tem a pastora Cláudia. Levanta a mãozinha, Cláudia. Essa aqui é a Cláudia. A Cláudia foi minha aluna no seminário. Já está formada e até já é pastora Cláudia, né? Parabéns. Deus abençoe, Cláudia. Abençoe seu ministério, amém? Em nome de Jesus, né? E com ela vieram os irmãos. Seu nome é? Daiane. Tem uma Daiane aqui também. A nossa Daiane veio hoje, não? Tem uma Daiane aqui também. O seu é? Amanda? Camila. Camila, fala baixinho, mas é a Camila. Prazer, Camila. Seja bem-vinda. Do lado da Camila? Isabela. Isabela, acertei? Muito bem, seja bem-vindo, Isabela. E do lado da Isabela? Valmir. Esqueci o nome, não peguei aula com você esse semestre. Ele é meu aluno também, mas eu esqueço o nome porque é muito aluno, né? O Valmir, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Olha lá, estão de férias lá, escolares em Cocalzinho, vieram nos visitar. Amém? Que bênção. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Em nome do Senhor Jesus. No final, a igreja vai abraçá-los. Muito bem, queridos. Vamos continuar meditando na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje nós chegamos no capítulo de número 8. Nós estamos vendo que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos. Se eu fosse dar um título, eu daria para essa epístola o título de Espirituais Não Carnais. Paulo escreve esta carta exortando os crentes de Corinto a não serem crentes carnais, mas a serem homens espirituais, crentes espirituais. Amados, no mundo não tem só dois tipos de pessoas, não. Às vezes nós podemos dizer, no mundo só tem dois tipos de pessoas, crentes e descrentes. Não, tem três tipos de pessoas. Além de crentes e descrentes, dentre os crentes tem dois tipos. Tem crentes carnais e crentes espirituais. Paulo exorta os coríntios a serem crentes espirituais e não carnais, porque crentes carnais vão ter o mesmo destino dos incrédulos, que é condenação eterna. O que adianta alguém dizer que é cristão, que é crente a vida toda, que crê em Jesus Cristo e depois ir para o inferno do mesmo jeito como qualquer ímpio? É isso que vai acontecer com os crentes carnais. Por isso, numa escala de valores, os crentes carnais são piores do que os descrentes. Porque os descrentes se poderia dizer que eles teriam uma desculpa a dar porque não conheceram o Senhor. Mas crentes carnais conheceram o Senhor, ouviram a palavra, tiveram alguma experiência com Deus e não se desenvolveram na vida espiritual, permaneceram carnais. Isto é uma tragédia.
A pior tragédia do cristianismo é alguém dizer que acredita em Cristo Jesus, que é crente em Cristo Jesus, e depois ir para o inferno. Não ter salvação. Crentes carnais não têm salvação. A salvação é para crentes espirituais. Por isso Paulo vai exortar durante toda essa epístola os crentes de Corinto a serem espirituais e não carnais. E é claro, não era apenas Paulo aos coríntios, mas o Senhor, através dele, falando com toda a sua igreja, em toda a face da terra, em todo tempo e lugar. Portanto, essa mensagem é para nós também. Glória a Deus, amados. Aqui tem gente que vai para o inferno, porque são crentes carnais. E aqui tem gente que vai para o céu, porque são crentes espirituais. Qual dos dois você é? Deus sabe. E você também. O título da epístola é esse: espirituais não carnais. Essa epístola de Paulo tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. A introdução são os 9 primeiros versículos no capítulo 1, que nós já pregamos sobre isso, chamados à santidade. A diferença entre crentes carnais e crentes espirituais, uma das diferenças é essa: que os crentes carnais não se preocupam com a sua santificação. Crentes carnais não buscam santidade. E crentes espirituais são ávidos pela santidade e se esforçam para serem santos. Essa epístola se desenvolve do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 15 completo, com o título de Admoestações. O que é uma admoestação? É uma palavra severa de correção. Admoestação é uma severa correção. Paulo, nessa primeira epístola, ele foi bastante severo com os crentes da cidade de Corinto, porque eles estavam vivendo, na sua maioria, como crentes carnais. Então Paulo escreveu várias correções severas, várias admoestações, que é a maior parte da epístola. Depois a epístola termina numa conclusão, no capítulo 16, com recomendações finais. Nós estamos aqui nesse desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele tem uma outra subdivisão. Esse desenvolvimento chamado admoestações, ele tem um outro desenvolvimento, pode ir para frente, Lô, e uma conclusão. O desenvolvimento, que é a principal parte então da epístola, vai do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 14, que eu dei o título Corrigindo Desordens. E no capítulo 14, ele vai encerrar dizendo que Deus não é Deus de desordem, que Deus é Deus de decência e ordem. Aleluia? Diga: o nosso Deus é Deus de decência e ordem. Portanto, toda indecência não é de Deus, e toda desordem não é de Deus. Deus não gosta de desordeiros, Deus não gosta de anarquia, Deus não gosta de bagunça, Deus não gosta de indisciplina. Deus é Deus de ordem. A sua santidade é ordeira, nos leva a ordenar, organizar a nossa vida. E o desenvolvimento termina com uma conclusão no capítulo 15, onde Paulo vai falar sobre a ressurreição. E biblicamente nós sabemos que haverá 2 ressurreições, porque os seres humanos não foram criados para morrer e acabou. Não, a morte física não é o fim da vida humana. A morte física é apenas uma temporária separação entre o corpo e a alma. Mas o corpo e a alma vão se unir novamente na ressurreição. Haverá 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos homens espirituais, a ressurreição dos justos. E a última ressurreição é a ressurreição dos ímpios e dos crentes carnais.
Os justos ressuscitarão primeiro para serem levados para a Nova Jerusalém, para o céu. Mas os ímpios e os crentes carnais ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte, o estado de eterna condenação. Então, coloque a barba de molho. Tá bom? O desenvolvimento principal, portanto, da epístola, o coração da epístola está aí, do capítulo 1, versículo 10, ao capítulo 14, versículo 40, corrigindo desordens. Tá? É aí, esse desenvolvimento está dividido em duas partes, parte 1 e parte 2, e hoje nós vamos terminar a parte 1. Sábado vamos começar a parte 2. A parte 1 eu dei o título de repreensões, vai até o capítulo 8, que nós lemos hoje, e a parte 2, orientações, do capítulo 9 até o capítulo 14. Por quê? Porque as pessoas cometem erros por dois motivos. As pessoas cometem erro por rebeldia, sabendo exatamente que estão errando. Quando alguém erra por rebeldia, deve ser repreendido. É isso que Paulo faz na parte 1. Todo aquele que erra por rebeldia tem obrigatoriamente que ser repreendido. Agora, tem muitas pessoas que erram por falta de orientação. Quem erra por falta de orientação, então precisa ser orientado. Glória a Deus. Por isso, na parte 1, Paulo repreende, e na parte 2, Paulo orienta. Aleluia. Nós estamos terminando hoje a parte 1. Essa parte 1, que eu dei o título de repreensões, tem dois blocos. O bloco 1, Lohane, bloco 1 e bloco 2. Pode passar. O bloco 1, nós já pregamos sobre ele, foi a primeira coisa que Paulo repreendeu: contendas. Homens carnais gostam de contendas e provocam contendas. Homens espirituais fogem de contendas, não provocam contendas. Essa é uma grande diferença. Eu conheço muitas igrejas por aí cheias de contendas. Já participei de igrejas que era uma bagunça, ninguém se entendia. Por quê? Homens carnais. Homens espirituais não provocam contendas. No meio dos coríntios havia contendas, porque eles não eram espirituais, eram carnais. E o bloco 2, que vai do capítulo 5 até o capítulo 8, que nós terminamos hoje, outras prevaricações. Além de contendas, eles praticavam outras coisas. Por isso que esse bloco 2, pode ir para frente, Lohane, lá no último, esse bloco 2 é formado de 5 capítulos, capítulos 5, 6, 7 e 8. O capítulo 5 fala sobre a imoralidade, especialmente imoralidade sexual entre os crentes. Paulo falou sobre isso, nós já pregamos sábado. Domingo de manhã nós falamos sobre os tribunais pagãos, no capítulo 6. Gente que não perdoa alguém que lhe fez alguma dívida, então vai para o tribunal pagão. Paulo fala sobre isso no capítulo 6. No capítulo 7 foi o que vimos domingo à noite, acerca do casamento. Quem deve se casar, quem não deve se casar, e quem deve se casar, com quem deve se casar e com quem não deve se casar. Tudo isso nós falamos domingo à noite, resumidamente. Até algumas pessoas colocaram no Facebook para mim voltar ao assunto. Esse assunto chamou atenção, o negócio do casamento aí. Como chama atenção esse assunto? Mas a gente vai voltar a falar depois. E hoje, terminando o bloco 2, o capítulo 8 que nós lemos, o tema principal dele é a idolatria. Adoração a ídolos. Adoração a ídolos é uma coisa universal na face da terra desde que o homem pecou. A idolatria é resultado
do pecado humano. Todo homem pecador é idólatra. E os crentes carnais, mesmo dentro da cristandade, digamos assim, mesmo dentro do contexto evangélico, criam idolatrias, porque idolatria combina com carnalidade, não combina com espiritualidade. Homens espirituais não são idólatras. Ímpios são idólatras e crentes ou cristãos carnais também são idólatras. E todo adorador de ídolo, seja qual for o ídolo, seja qual for a prática ligada a essa idolatria, aqui ele fala algumas práticas que envolvem comida, nem sempre envolve comida, mas seja quais forem as práticas que envolvam qualquer tipo de idolatria, é abominável aos olhos de Deus e é condenável. Nenhum idólatra entra nos céus, porque Deus ordenou no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento. Lembram dos 10 mandamentos? Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura de nada que haja no céu, nem sobre a terra, nem nos mares, nem debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes prestarás culto. Esse é o segundo mandamento. Os 2 primeiros dos 10 mandamentos são mandamentos nos quais Deus repudia qualquer outra espécie de adoração, seja lá como ela surja, ou seja lá o que ela envolva. O homem natural, por causa do pecado, como eu falei, ele é idólatra. É como se ele necessitasse de ídolos. Ele precisa de ídolos, ele precisa de alguma referência que ele ache religiosa para ele de algum sentido, porque não tem Deus. Isso é a prova de que estão vazios, tem o coração vazio, não tem Deus nesse coração. Porque quando Deus preenche o nosso coração, não existe mais lugar para nenhum ídolo, não existe mais lugar para nenhuma espécie de idolatria. Deus abomina toda espécie de idolatria. Quando nós, crentes, falamos de idolatria, a primeira coisa que nos lembramos é do catolicismo. Infelizmente é uma verdade, mas não a única. Infelizmente é uma verdade que o catolicismo se abarrotou de idolatria. A Igreja Católica não é a igreja fundada por Jesus Cristo. A Igreja Católica Romana foi fundada por uma cúpula de bispos da Igreja de Roma a partir do século III. Foi aí que pela primeira vez eles decidiram escolher um desses homens dessa cúpula e chamar ele de Papa. E chamar esse homem de Papa. Em primeiro lugar, se rebelaram diretamente contra Jesus Cristo e contra o Evangelho. Porque no Evangelho de Jesus, Jesus disse assim, ó: a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Olha o que Jesus disse: a ninguém chameis de Pai. Ele não estava dizendo isso para um filho não chamar o seu pai de pai. Não era isso que ele estava falando. Não era esse respeito que Jesus estava dizendo. É claro que um filho pode chamar o pai de pai.
É até uma das primeiras coisas que o filhinho começa a falar quando é criancinha. Pá, 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 pá. Eu lembro do João Diego, do Paulo Isaac, desde pequeno. Quando começaram a aprender a falar, pá, 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 pá. Então, me chamar de papai. É normal um filho chamar o seu pai de pai. Jesus não estava falando em relação à família, em relação a filho, chamar o seu pai de pai. Ele estava falando no contexto religioso. Ele estava falando exatamente no contexto espiritual. No contexto espiritual, não chame ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Quando o catolicismo romano nasceu, a partir do século III, os bispos de Roma já elegeram um entre eles para todo mundo, carinhosamente, italianamente, chamar de Papa, que significa papai. Aí estão por aí papando até hoje. A existência de um Papa liderando o catolicismo romano declara que essa igreja é uma igreja idolátrica, cheia de idolatria. Não é igreja de Jesus Cristo. Usa o nome de Jesus Cristo, mas não obedece a Jesus Cristo. Então está usando o nome de Jesus Cristo em vão, está usando o nome de Deus em vão, e o terceiro mandamento é: Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. E que diz que adora a Deus e também aos ídolos. E também adora aos ídolos. Hoje o Papa Católico passou o dia na maior cidade idolátrica do país, que é Aparecida. Uma cidade que vive de idolatria, vive de adoração a uma imagem. Que não ouve, que não vê, que não fala, que não respira, que não anda e que não pode fazer nada. Já ouviram aquele ditado goiano que fala assim: onde passa um boi, passa uma boiada? A Bíblia fala mais ou menos a mesma coisa quando fala assim: um abismo chama outro abismo. Quando a partir do século III, aquele grupo de bispos de Roma se levantaram contra o evangelho de Jesus Cristo, que falou para não chamar ninguém de pai, porque um só é o vosso pai, vós sois todos irmãos, e elegeu um pai terreno, e elegeu um papa na terra, esse foi um boi que passou. Atrás desse boi veio uma boiada inteira de idolatrias, de erros. Aí não se pode dizer, irmãos, sou franco com vocês, e não estou falando isso aqui porque tenho raiva de católico, não. Estou falando isso aqui porque eu fui católico. Eu fui seminarista católico. Eu estudei no Seminário Católico de São José, na cidade de Santos, onde me formei em filosofia. Padre tem que estudar filosofia e teologia. De lá eu fui mandado embora, e aí o bispo de Anápolis, que era santista como eu, era o Dom Manuel Pestana, que já faleceu. Dom Manuel Pestana era santista, soube do meu caso e me trouxe para Anápolis, e eu entrei aqui no seminário de Anápolis. Eu fiquei internado ali no Mosteiro de Santa Cruz, usando batina preta, onde estudei teologia católica. E a gente tinha 3 períodos de 8 horas, 3 vezes 8, 24. Dentro do Mosteiro de Santa Cruz, tínhamos 3 períodos de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para estudar e 8 horas
para o que eles chamam de rezar. Durante as 8 horas de rezar, tem uma capela imensa lá, todo mundo ficava de joelho rezando o terço. Como eu não gostava de rezar terço, eu lia a Bíblia. Ficava 8 horas lendo a Bíblia. Os padres passavam, aqui tem um terço para você não tem terço? Eu falei, não preciso, eu já tenho a Bíblia. E eles não me deixaram eu formar padre, porque eu não tinha um santo padroeiro. Quando eu estava para me ordenar padre, eles me chamaram, uma cúpula, assim, havia umas cadeiras, assim, umas 15 cadeiras, assim, em meia lua, e uma cadeira no meio que era para mim sentar. Eu era o réu. Eu sentei na cadeira e os padres todos ali, ó. 15 padres que eram os líderes do monastério, do mosteiro de Santa Cruz, sentaram, e um deles falou assim para me provocar, então você é que é o apóstolo Paulo aqui do seminário? Eu falei, olha, quem dera eu fosse como o apóstolo Paulo, mas não, eu sou só Edivaldo mesmo. Aí o outro falou assim, bom, vamos direto ao assunto. Você está para se formar em teologia católica, e até hoje nós não vimos você orar, rezar nenhum terço, não vimos você interceder para nenhum santo, nós queremos saber de você. Você tem um santo padroeiro? Eu falei, não, eu tenho 3. Aí ele falou, opa, que bom. Então quais são os seus santos padroeiros? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe o que eles falaram? Estou falando que experiência minha. Sabe o que eles falaram? Esses 3 não valem. Olha o que eles falaram. Esses 3 não valem. Exatamente isso que um deles falou. Esses 3 não valem. Era a voz do diabo, amado, falando isso aqui. Esses 3 não valem. Tem um monte de santos e você tem que escolher um deles. E aí um lá falou para mim, escolha uma Virgem Maria, Nossa Senhora, qualquer Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, você tem que escolher uma. Eu falei para eles, com licença, vocês todos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se algumas dessas pessoas que vocês chamam de santos realmente se tornaram santos, foi por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu fico só com esses 3. Muito bem, com esses 3 você não poderá ser padre. Você escolha. Ou adote um santo para a sua vida, ou saia do seminário. Eu me levantei e digo, eu saio do seminário. Porque por toda a minha vida eu só vou adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, eu enfrentei na pele o que é o catolicismo romano. O catolicismo romano é idolatria pura. Não estão edificados sobre a rocha. Não há ecumenismo entre igrejas protestantes e catolicismo romano. E se tiver igrejas protestantes querendo fazer isso, são tolos e estão estendendo as mãos a jugo desigual. E a Bíblia diz, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Não há união entre luz e trevas, e não há união entre o Evangelho de Jesus Cristo e o catolicismo romano. O catolicismo romano é uma igreja anticristã. E se me ouvirem falar isso, é capaz de me matar. E eu já fui perseguido de morte por católicos. Só não me mataram porque Deus não deixou. A gente só morre no dia de Deus. Entenderam, amados? Se você tem parentes católicos, ore por eles e pregue a verdade para eles, abra os olhos deles.
Eu tenho parentes católicos, já preguei para todos eles. E me odeiam por isso. Me odeiam por isso. Me odeiam porque eu sou crente e me odeiam 2 vezes porque eu sou pastor. Mas todos eles sabem exatamente que eu permaneço no Senhor e tenho a Bíblia Sagrada nos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática, e a Bíblia Sagrada é contra toda espécie de idolatria. Invocar santos é invocar mortos. A Bíblia fala para não invocar os mortos. A Bíblia diz para invocarmos o Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Não invocamos nomes de mortos. E quando invocamos o nome de Deus, Deus é o único ser onipresente para ouvir orações de qualquer pessoa, em qualquer lugar na face da terra. Santos ou pessoas falecidas não podem ouvir oração de ninguém, porque elas não são onipresentes, não estão mais aqui. E não têm ouvidos para ouvir oração de ninguém, porque elas não têm a capacidade de sondar corações. Só Deus faz isso, porque só Ele é Deus. Por isso, amados, é que está escrito aqui no versículo 18. Desculpa, versículo 6. Vamos ver o versículo 6 do capítulo 8. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Leiam vocês. Leiam esse versículo bem forte. Vamos ouvir só as mulheres. Agora os homens. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Agora vamos mais uma vez juntos, bem forte. Atenção, com bastante espiritualidade agora, tá? Que o diabo está muito bravo por causa dessa palavra. Então deixa ele ficar mais bravo ainda. Todos juntos. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Pode aplaudir isso aí, Marlene. Pode aplaudir mais forte. Como diz o Salmo 47. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Olha o versículo 4, ó. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Pega essa frase aqui, não o versículo inteiro, pega de sabemos, ó. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Repitam só esse versículo. O ídolo não é nada. Sabe por que não é nada? Porque ele é inexistente. Porque não existe. Não existem deuses. Só existe um único Deus. Único digno de ser adorado. E não aceita que se adore qualquer outra coisa. Não terás outros deuses diante de mim. Agora veja o que acontece. Do versículo 6 para o versículo 7. Eu vou ler o 6 mais uma vez e vou pular para o 7, para você pegar o contexto. Olha, todavia, para nós quem? Para nós que somos de Deus. Para nós que somos crentes. Não qualquer crente, não crente carnal. Para nós que somos crentes espirituais. Para nós há um só Deus. Que é quem? O Pai. O único a quem chamamos de Pai. Não andamos por aí chamando ninguém de Papa. Chamamos de Pai o nosso Deus. Só Ele é Deus. De quem são todas as coisas. Ele é o dono do universo. E para quem existimos? Existimos para Deus. E um só Senhor. Não há outro Senhor e não há nenhuma senhora. Não há outro Senhor e não há nenhuma senhora. Não há outro Senhor e não há nenhuma senhora. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. É por isso que em Filipenses 2, onde o Ricardo leu, está escrito assim, ó, por isso, todo joelho se dobrará, coloca no futuro, porque essa é uma coisa que vai acontecer lá na consumação do século. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra significa no inferno. E toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. E não há outro. O que acontece, a realidade, a triste realidade do mundo, é o que diz o versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Repita só essa frase. Está vendo por que existe idolatria? Porque não conhecem a Deus. Não há o conhecimento de Deus em todos. Quem não conhece a Deus se rende aos ídolos. Se rende aos ídolos. Quem não conhece a Deus se rende aos ídolos. E estão perdidos. Estão perdidos, porque ídolo algum pode salvá-los.
Não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, Paulo escreveu em grego. E a palavra grega para alguns não se traduz com a ideia de poucas pessoas. A palavra grega para alguns é o pronome indefinido, tis, se traduz vários ou muitos. Infelizmente as traduções em português colocam alguns, e na língua portuguesa a palavra alguns dá uma ideia de poucos. Não são poucos, são muitas pessoas, são várias pessoas que têm, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo. A familiaridade com o ídolo chama o cara de papai, chama o cara de papa, chama a imagem de mãezinha, mãezinha do céu. Não existe mãezinha do céu, não existe. Isso é uma mentira do pai da mentira. O diabo é o pai da mentira que criou essa mentira para que as pessoas que não conhecem a Deus se enveredem por esse caminho de condenação eterna. É uma familiaridade. Eu já evangelizei muita gente nesse país, amados. Já viajei o país inteiro pregando. Preguei para muitos católicos. E eu via muitos falando, sabe o quê? Mas eu não sou capaz de deixar minha mãezinha. Pois você vai para o inferno com essa mãezinha aí, porque ela não é de Deus. Aqui na Universitária tem uma escola chamada Imaculado Coração de Maria. Horror. Porque o único coração imaculado é o de Jesus. Já é uma mentira o nome da escola. Eles colocaram lá um outdoor escrito assim: ter mãe é tão bom que até Deus quis ter uma. E chamam Maria de mãe de Deus. Theotokos em grego. O padre Marcelo Rossi abriu um espaço chamado Theotokos. Theotokos em grego significa mãe de Deus. E tem evangélico que vai cantar lá fazendo ecumenismo. Maria não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, porque Deus não é gerado. Maria foi escolhida para ser a mãe da natureza humana de Jesus. Ela é mãe do Jesus humano, não é mãe do Jesus divino. Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ela foi um instrumento e disse: eis aqui a serva do Senhor, para obedecer a Deus e ser a doadora da parte humana, através da qual Deus deu uma natureza humana para o seu filho. Ela não é mãe de Deus. Ela é mãe do homem Jesus. Não do Deus Jesus. Do homem Jesus. E foi uma grande honra. Por isso ela realmente é bendita entre todas as mulheres, como está escrito em Lucas. Porque se a mulher, como falam por aí na psicologia, se a mulher se realiza na maternidade, ser uma mulher que se torna a mãe de Jesus Cristo, é uma tremenda bênção. Maria é modelo de serva de Deus, modelo de mulher santa, mas ela não é intercessora, não ouve orações, não é onipresente, não está no céu, porque em João 3,13 está escrito: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Maria morreu e a sua alma se encontra no paraíso, esperando a ressurreição
como todos os outros crentes fiéis da história que morreram e cujas almas se encontram descansando no paraíso de Deus, esperando a ressurreição, e não ouvem orações de ninguém. Isso é Bíblia, amados. Isso é Bíblia. O catolicismo nega a Bíblia. E as pessoas têm a maior familiaridade com o ídolo. Ah, minha mãezinha. Hoje eu estava numa loja de manhã e estava lá, enquanto eu esperava ser atendido, estava passando na televisão lá um programa da Globo, e passando o Papa lá em Aparecida, e as pessoas mandando e-mails embaixo assim, sei lá, Twitter, não sei o que lá embaixo, né? E uma das mensagens vem assim, né? Ah, o Papa, só de ver ele eu fico toda arrepiada. que é isso? O Papa é gente como nós. É mesmo? Cena de helicóptero aí, de avião de último estilo? Amados, isso é idolatria. É um país idólatra. E tudo isso, desde o Papa João Paulo II para cá, todas essas visitas aí para o Brasil e para outras nações, é sintomático. Porque antes os papas não saíam do Vaticano. Do João Paulo II para cá começaram a sair, visitar os países, especialmente o Brasil. Sabe por quê? Porque caiu a popularidade do catolicismo. Caiu no Brasil de 80% para 60%. Enquanto que evangélicos subiu de 3% para 22%. Então eles estão preocupados porque estão perdendo muita gente para os evangélicos. Mal sabeis que no meio evangélico também está cheio de idolatria. De outras idolatrias. Porque tem muito crente carnal e poucos espirituais. Então acabam se familiarizando também com a idolatria. Amados, resumindo o que Paulo quer dizer nesse capítulo 8, uma das coisas que ele está repreendendo, uma das coisas que ele está corrigindo é: quem participa da mesa de Cristo não participa da mesa dos ídolos. Quem participa da mesa, e a mesa de Cristo é onde é servido o pão da vida, onde é servida a palavra de Deus, onde é servida a palavra de Cristo. Portanto, quem ouve a palavra de Cristo não participa de nenhuma espécie de idolatria, seja lá como for que ela se manifeste. Não participa. Eu já estive em reuniões familiares em que o povo lá, vamos agora rezar uma Ave Maria. Eu levanto a mão e falo assim: espera um momento, deixa eu sair primeiro, porque eu não vou participar disso. Quem é de Cristo não participa de festas de santos. Uma das coisas que tem em escolas aí, essas festas juninas, obrigando as crianças a ficar lá dançando lá, festa de Santo Antônio, São João, São Pedro, e comendo comidas sacrificadas aos ídolos. E depois não sabe porque todos se desviam aí para as drogas, para o alcoolismo, para a prostituição, quando não pegam doenças graves, enfermidades, e morrem. Porque a idolatria é maldição. Só existe bênção na verdade. A palavra de Deus é a verdade, é a única. A palavra de Deus é a única, poderosa para nos abençoar. Glória a Deus, amados.
palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem uma passagem no Evangelho, Jesus já previa que essa idolatria católica ia acontecer. Jesus previa isso. Tem algumas passagens no Evangelho, uma delas é quando chegam pessoas e Jesus está reunido com os discípulos, pregando a palavra de Deus, e fala assim: mestre, estão ali fora tua mãe e teus irmãos. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: sabe quem é minha mãe? Sabe quem são meus irmãos? São os que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus disse isso. Glória a Deus, amados. Por isso, Deus exige exclusividade. Quem é de Deus é só de Deus. Não pertence a ídolo nenhum, não adora a ídolo nenhum, não entra, não participa de nenhuma idolatria, porque foi comprado, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Quantos aqui pertencem a Cristo Jesus? Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder pertencer somente a Ti. De ser, Senhor, exclusivamente Teu. De ser propriedade exclusiva do Senhor. De não pertencer a nenhum ídolo. De não fazer parte de nenhuma espécie de idolatria. Nós oramos agora, Senhor, por todas essas pessoas que se encontram enganadas, ludibriadas, enganadas por Satanás. Toca, Senhor, nos corações agora. Nós oramos para que o Evangelho chegue, Senhor. Se existe no meio deles ainda alguns que são escolhidos, eleitos do Senhor para a vida eterna, que eles sejam alcançados por Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. E oramos, Senhor, pela Tua igreja na face da terra, sempre tentada, muitas vezes, a tirar os olhos do Senhor e voltar os olhos para os ídolos. Não nos permitas cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do maligno e dos seus planos e dos seus projetos. Fortaleça-nos, ó Deus, no caminho, na verdade e na vida, a fim de que jamais sejamos encontrados nessas veredas desviadas do Senhor. Oramos a Ti, Pai, oramos a Ti, Jesus, oramos a Ti, Espírito Santo. E com as nossas orações também dedicamos a Ti, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, sabendo que tudo quanto necessitamos o Senhor providencia para as nossas vidas, em nome de Jesus.